Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o Dia das Mães e eu quero parabenizar a todas as mamães de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, do Brasil, da nossa igreja, Igreja Batista Memorial em Vila Marina, pelo seu Dia da Mamãe. E quero parabenizar também a minha esposa, que é mãe dos meus filhos, a Miriam, pelos 2 filhos maravilhosos que ela me deu, que hoje é o dia dela também. Eu perdi a minha mãe, mas eu sei que a minha mãe está muito feliz no céu junto com Jesus, e eu desejo que todas as mamães possam ter um dia muito alegre e feliz na presença do Senhor Jesus. Eu parabenizo a cada mamãe e quero deixar com vocês também um texto da Palavra de Deus. Eu não vou pregar, mas vou deixar um texto da Palavra de Deus com as mamães nesse dia especial, que é o Dia da Mamãe, que é o texto de Êxodo, capítulo 2, que fala de uma mãe muito especial. Vamos ver o texto? Diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e pez. E, pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino prostrou-se longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou uma sua criada e a tomou. E abriu-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Meus irmãos, nós estamos falando de uma mulher muito especial chamada Joquebede. Joquebede era a mãe de Moisés. E o texto diz que Joquebede teve Moisés na época em que o faraó mandou matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino, para que o povo de Israel não tivesse homens para guerrear e para se levantar contra aquela geração de egípcios. Então ele manda matar todo mundo de uma maneira muito cruel. E aquela mulher, diz o texto, escondeu o seu filho por 3 meses e, não podendo mais esconder, ela fez, então pegou uma arca, betumou e colocou ali naquele rio, e o menino foi encontrado pela filha de Faraó, que o criou, chamou a irmã de Moisés, o acompanhava pelo rio, Miriam, e Miriam então chegou: quer que eu arranje uma ama das hebreias? E ela disse: vai. E aí chamou Joquebede, que era mãe de Moisés, tomou Moisés, recebeu um salário, porque o Senhor Deus é todo poderoso, além de preservar a vida de Moisés, ainda deu um salário à sua mãe para sustentá-lo. E ali Joquebede criou o menino, depois entregou a filha de Faraó, e ela o chamou de Moisés, porque ele foi tirado das águas. Meus amados irmãos, eu vejo em Joquebede uma mãe vitoriosa. Joquebede foi uma mãe vitoriosa. Joquebede foi uma mãe vitoriosa porque ela protegeu o seu filho. Quando todos estavam praticamente sem ter como esconder seus filhos, e ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Como nós não sabemos? É um milagre divino, porque a criança, o bebê chora, o bebê faz barulho, e muitas vezes qualquer barulho, qualquer vizinho até entregava, porque muitos já tinham perdido seus filhos, e podia dizer: olha, tem um bebê aqui, e ali os soldados matariam Moisés. Mas Joquebede teve uma sabedoria, um cuidado tão grande de proteger o seu filho. A Bíblia diz que ele era formoso, e ela o amou e o protegeu. Então Joquebede protegeu o seu filho
até enquanto ela pôde. Depois ela não pôde mais e ela, mesmo amando profundamente o seu filho, teve que colocar ali à margem do rio, porque certamente Joquebede sabia que naquele tempo a filha de Faraó ia ao rio e se banhava. Não sabíamos se ela sabia ou não, mas provavelmente ela pudesse saber, e de alguma forma o desejo de Joquebede, pelo amor que ela tinha, era salvar o seu filho, era manter o seu filho vivo. E ela entregou-o a Deus e ali colocou no rio, e Deus o conduziu Moisés até a filha de Faraó. Meus amados irmãos, que história linda, é uma história de amor, de uma mãe que realmente lutou pelo seu filho, guardou o seu filho, protegeu. Mas quando a filha de Faraó então encontrou, Miriam estava ali, ela foi então buscar uma ama das hebreias, que foi a própria Joquebede, e Joquebede teve o privilégio de cuidar de Moisés, de dar de mamar a Moisés, de cuidar e de ensinar, certamente durante aqueles tempos, a palavra do Senhor a Moisés, né? Então Joquebede cuidou de Moisés com muito amor e com muito carinho. Mas Joquebede, ela teve que entregar o seu filho. Ela não sabia por que estava entregando o seu filho, mas eu imagino a dor de Joquebede ao entregar o seu filho. E Deus também entregou o seu filho Jesus para morrer por nós, né? Mas Joquebede entregou o seu filho para a filha de Faraó, e ela não sabia por que ela tinha que entregar o seu filho, mas ela teve que entregar o seu filho para poder preservar-lhe a vida. Então ela teve que abrir mão do seu filho. Não foi fácil para Joquebede, mas ela foi uma mãe vitoriosa. Ela entregou o seu filho, mas Joquebede teve a grande alegria de ver mais tarde o seu filho se tornando o líder de Israel. Não sabemos, na verdade, se ela chegou a ter esse privilégio, né? Porque quando Moisés ele voltou para liderar o povo, ele já estava com 80 anos. Mas é certo que Joquebede sabia do plano de Deus na vida de Moisés, e é certo que Deus havia salvado Moisés para que Moisés se tornasse o libertador de Israel. Então, essa mãe foi uma mãe que verdadeiramente sentiu a alegria, foi uma mãe vitoriosa. Ela protegeu o seu filho, ela amou o seu filho, ela cuidou do seu filho, ela entregou o seu filho, e Deus foi fiel em fazer de Moisés um grande homem, um dos maiores líderes de Israel até hoje, por causa de uma mulher que orou pelo seu filho, que cuidou do seu filho, que ensinou o seu filho e que tornou o seu filho um grande homem, essa mulher chamada Joquebede. Ainda hoje há muitas Joquebedes que cuidam do seu filho, que tratam o seu filho, que cuidam do seu filho e que têm visto a alegria de ver seus filhos sendo pessoas honradas, pessoas dignas, pessoas de alto grau da sociedade, ou mesmo pessoas simples, mas pessoas corretas, né? Então, há muitas mães que hoje também são vitoriosas, e a todas as mães eu quero dar um feliz Dia das Mães, e eu quero orar por você, mamãe, nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as mamães aqui, Senhor, da nossa igreja, aqui de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, e todas as mamães do mundo, Senhor, para que, a exemplo de Joquebede, toda mamãe possa amar o seu filho, cuidar o seu filho, proteger o seu filho, educar o seu filho, para que eles sejam, Senhor, Moisés, o grande Moisés do futuro, Senhor, para que eles sejam homens honrados, para que eles sejam líderes do povo de Deus, líderes dessa nação e de outras nações também. Pai, abençoa todos os filhos, abençoa todas as mamães, que seja hoje, Senhor, um dia de bênção para filhos e mães. E, ó Deus, abençoa também aquelas mamães que perderam seus filhos. Abençoa também, Senhor, filhos como eu que perderam a sua mamãe. Ó Deus, consola-nos e conforta-nos, ó Deus, e que esse dia não seja um dia triste, mas seja um dia alegre, porque quando eu lembro da minha mãe, Senhor, eu não lembro com tristeza, mas eu lembro com alegria, porque ela foi uma grande mãe. Minha mãe foi uma mãe, ó Deus, a exemplo de Joquebede, que sempre cuidou de mim, que sempre zelou para que eu fosse
alguém na minha vida, e graças a Deus o Senhor me chamou para o ministério e hoje estou servindo ao Senhor. Da mesma forma, Senhor, abençoa as mamães para que possam cuidar dos seus filhos, para que sejam homens e mulheres honradas, que venham, Senhor, a cuidar dos seus pais e amá-los, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado por cada mamãe, por cada família hoje reunida, Senhor. Pedimos uma bênção especial por toda mamãe, por todas as famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz Dia da Mamãe. Que Deus abençoe a todas as mamães aqui da nossa igreja de Nova Iguaçu, do Brasil e de todo o mundo. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães.